Olá, amigos, uma alegria falar com todos vocês. Vamos começar mais um programa aqui, mais uma entrevista, mais um aprendizado. Esse cara que eu admiro já há algum tempo, encontramos aqui no Comex, mas ele é do jornalismo. Ele, para mim, é um dos grandes jornalistas de destaque aqui no nosso estado, na região Nordeste também, e que tem diversas vezes suas matérias com projeção nacional. Elmar Lima é o cara da TV. Elmar, me fala aí, quem é você e como o jornalismo chegou na sua vida? Oi, Augusto. Olha, dizer primeiro que eu estou muito lisonjeado de receber esse elogio. Você sabe que eu já falei isso para você, que essa recíproca é muito verdadeira, que eu realmente fico muito satisfeito de ouvir de um empresário de tamanho calibre e de respeito como você tem, assim, um cara que eu admiro como pessoa, não só como empresário. Então, primeiramente, obrigado pelo convite e pelas palavras, né? Assim, eu sou... Pessoalmente, eu sou um cara bem comum, sabe, Augusto? Pessoalmente, eu sou um cara que sai muito pouco de casa, que uso poucas minhas redes sociais para exibir a minha vida. Se você for olhar minhas redes sociais, tem muito mais coisa do meu trabalho do que da minha vida. Então, eu sou esse cara. Eu me considero um cara bem chato, para falar a verdade. Então, eu guardo tudo que eu tenho de criatividade, tudo que eu tenho de vontade, tudo que eu tenho de diferente para a minha profissão. Eu acho que foi isso que me levou para o jornalismo, sabe? Essa vontade de fazer algo diferente. Assim, eu não fico satisfeito com fazer tudo igual ou com fazer o que as pessoas já fazem. Isso me incomoda assim, profundamente. E o jornalismo ele entra na minha vida porque assim, eu sempre fui um atleta frustrado, né? Assim, eu nunca fui um bom atleta, apesar de joguei futebol, joguei futsal, joguei vôlei, joguei basquete, cheguei a jogar campeonato cearense, enfim, mas nunca fui um grande atleta, então eu sabia que não ia vencer na vida pelo esporte, né, propriamente dito. E eu sempre botei na minha cabeça que eu acho que eu queria vencer na vida por algo que tivesse a ver com o estudo, sabe? Com eu estudar cada vez mais e tal. E aí foi assim que eu juntei as duas coisas, o jornalismo e a minha paixão por esportes. Você começou Eu, no esporte, o jornalismo esportivo, Elmar? foi a minha intenção foi essa, né? Uhum. Mas não foi bem assim. Eu gostava muito de esporte e eu disse, poxa, eu quero fazer isso aí. Eu quero estar perto dos jogadores, eu quero estar perto dos atletas, das atletas, enfim, cobrir grandes eventos, viajar. Eu gosto de viajar, por incrível que pareça, Uhum. mas então isso me aproximou. E aí isso de muito cedo. Então, se você for conversar com o meu pai, com a minha mãe, você vai perceber que eu já queria ser jornalista de muito cedo. Uhum. Isso é eu não pensei em outras coisas. A minha primeira opção sempre foi jornalismo. E a minha segunda opção sempre foi ser professor. E aí hoje eu sou professor e jornalista, porque primeiro eu fui dar aula e tal, para depois ser jornalista. Olha que legal. Mas, foi. Quando eu Você ensina hoje comecei, aonde, Elmar? eu Desculpe. já ensinei. Não, hoje eu não dou mais aula, mas já dei muita Uhum. aula. Eu dava aula, já dei aula em escolas particulares e escolas públicas, né? Uhum. Dava aula em escolas públicas do município de Pacajus, que é de onde eu sou, né? Do município de Pacajus, fica a 50 quilômetros da região metropolitana. Dei aulas em escolas particulares lá também, dei aulas em escolas particulares em Horizonte, dei aulas em Cursinho. Então, assim, a gente tem que se rebolar para viver, né? Basicamente é isso, a gente tem que Você fazer. cursou jornalismo aonde, Elmar? Só para eu não... Na Estácio. Na Estácio? Eu cursei jornalismo na Estácio. Porque é um processo longo, né? Esse meu processo de formação, mas o jornalismo foi na Estácio. E aí, Augusto, eu comecei assim, eu sempre gostei muito de escrever, então, na escola eu escrevia muito, eu tenho alguns prêmios, inclusive, de crônicas e de contos, prêmios escolares e tal. Eu gostava muito de escrever isso. E eu acho que isso me atraiu. Eu gostava de três coisas: esporte, falar e escrever. Então, eu acho que casou com o jornalismo. Sim. E eu escrevia bastante. E apareceu a oportunidade, logo nos primórdios da internet, lá em 2007, acho, 2008, por aí, de escrever um blog. Que aí alguns amigos incentivavam, não, mas tu não escreve um blog, cara, e tal. Eu disse, cara, quem é que vai ler o meu blog? Que a pergunta é essa, quem é que vai sair do conforto do seu sofá e dizer, nossa, eu vou aqui ler o blog do Elmar? E aí eu fui incentivado por alguns amigos, e aí consegui fazer o blog.
que se chamava A Verdade Nua e Crua. Olha. E aí me surpreendeu muito. Eu escrevi sobre coisas do meu município, escrevi sobre dia a dia, sobre política. Basicamente são crônicas. Uhum. O que acontecia e tinha muita opinião e tal. E aí deu muito certo, cara. Assim, acho que nos primeiros 2 meses, 20 mil pessoas acessaram o blog. Assim, virou um fenômeno. Muita A gente. ponto de o prefeito da cidade me ligar perguntando quanto é que eu queria para tirar o blog do ar. Então, assim, Vale, Jesus. foi desse jeito. E aí o blog foi uma porta de entrada para mim, porque do blog eu fui para o rádio, Uhum. do rádio eu fui para assessoria, e aí eu fazia assessoria, rádio, aí depois eu saí do rádio para fazer assessoria e TV. Aí eu entrei em TV, sempre foi meu objetivo, eu sempre quis ser jornalista de TV, e aí eu não parei mais, né? Ó. Eu sempre dizia, pô, eu quero muito uma oportunidade, porque é muito difícil, é muito difícil você ter uma oportunidade na televisão quando você é do interior, quando Sim. você é de uma família pobre, quando você é de origem humilde. Então, assim, você compete com pessoas que estudaram a vida toda em escolas particulares, que têm pais ou amigos influentes. Então, eu não conheci ninguém, assim. Eu perdi estágio, empregos, porque eu não morava em Fortaleza. Então, só para você ter noção como foi, não foi fácil. É por isso que eu acho que eu conhecendo a sua trajetória um pouco, eu digo que você é um grande vencedor e eu queria explorar um pouquinho para os alunos ou para as pessoas que querem uma história de inspiração. Eu percebo também nas suas matérias, né, algumas que você fez conosco, que essa história da criatividade. Você conta a história, você usa o storytelling, que é uma técnica moderna, né? Eu vejo isso, a sua preocupação em contar a história, não somente jogar a informação. Fala um pouco disso para a gente, irmã, que você já nos confidenciou. Eu tenho um problema com coisas comuns, assim, porque eu acho que eu já sou muito comum enquanto ser humano, né? Uhum. Então, o José Omar Vieira Lima, ele é um cidadão extremamente comum, que não faz coisas extraordinárias, que não tem nada de comum. Eu não tenho hobbies, eu não posso dizer para a pessoa, poxa, eu toco violão, entendeu? Tem gente que eu canto, eu sou maratonista, não faço nada, entendeu? Eu não tenho nada de comum. Então, o meu grande talento é o jornalismo, e o que eu sei fazer é contar histórias. Eu cresci estudando em escola pública e tal, e eu sempre ouvi muitas vezes, que eu não era criativo. Ah, não, você não é criativo. Eu fiz teatro, né? Eu fiz teatro, fiz dança. Eu meio que eu permeei ali as atividades culturais, porque me ajudou muito. O teatro me ajudou demais para eu poder conseguir conversar, para eu conseguir dialogar e tal. Perder timidez, porque, acredite se quiser, eu sou bem tímido. Então, assim, isso me ajudou muito. Só que aí as pessoas dizem, você não é tão criativo assim, você não é tão bom. Então, isso quando eu estava no teatro, né? Então, se eu fosse fazer um personagem, não era tão criativo. Se eu fosse na dança, não era tão criativo e tal. E quando eu escrevia, os meus professores sempre diziam, poxa, de onde é que tu tirou essa história? Que legal esse clima que você deu aqui para o conto e tal. E aí eu disse, poxa, então em alguma coisa eu sou criativo. E aí eu assistia TV, via reportagens, e eu não gosto da reportagem limpa e seca, assim. Eu acho que tem gente que senta no molde e faz aquele molde o resto da vida. Isso para mim me incomoda muito, sabe? Eu acho que cada história é única. Então você precisa contá-la da maneira que ela é, porque ela é única. Não é porque você está falando que um prefeito foi eleito e a cada 4 anos um prefeito é eleito, que você necessariamente vai usar exatamente o mesmo texto, a mesma passagem. Eu acho que é isso. Uhum. Então, é claro que tem reportagens, Augusto, que não dá para inventar. Né? Você está falando sobre um caso que envolve crime, você não vai Tem inventar. matérias assim recentes, não foi, Elmar? Muito É, pesada, podemos assim falar, né? sim, então a gente tem um caso aí que a gente cobriu para o Jornal da Record recentemente, que é o caso do DJ Ives, Uhum. né? Sobre violência doméstica e tal, toda aquela história. Não tem o que inventar, você vai contar o VT da forma mais real possível, da forma mais clean, né? Que é contar o fato, trazer as versões e pronto, é isso.
Isso é o que a gente chama de factual, hard news. Não dá para inventar no factual. Você não faz nada criativo no factual. Porque você caiu um prédio, você vai fazer o quê? Tá todo mundo chorando, meu amigo. Você só tem que contar a notícia. Mas o factual, os grandes acontecimentos, como o próprio nome disse, eles são grandiosos, eles não acontecem todos os dias. Então você pode, obviamente, nas outras coisas, ser mais criativo. Então eu não preciso falar de economia sendo chato. Eu não preciso falar de política sendo enfadonho. Então, eu gosto de dar criatividade. E eu gosto de dar criatividade não só na passagem. Porque muita gente não sabe, mas aquele momento que o repórter aparece, porque o repórter só aparece durante 15, 20, 25 segundos durante toda a reportagem. Né? É o que a gente chama de passagem. Então, toda vez que um repórter aparecer, ele está fazendo uma passagem. Então, naquele momento, que é, entre aspas, o momento que um repórter brilha, ser criativo é importante, porque as pessoas vão lembrar de você. Ok. Mas eu gosto de usar a criatividade desde o início do texto, no texto inteiro. Então, se eu posso brincar com textos, eu vou brincar com eles. Se eu posso trazer situações, eu vou trazer situações. Se eu posso utilizar arte no meu texto, então eu vou sempre optar por utilizar arte. Porque você vai... É como uma pré-escola, a reportagem é como uma pré-escola. Você precisa montar o conteúdo de uma maneira lúdica. Sim. Porque muitas vezes a pessoa nem está te assistindo, ela está só te ouvindo. Porque ela está no restaurante, porque ela está cozinhando, porque ela está conversando com outro amigo. Só que quando ela ouve a sua voz, de uma maneira muito mais leve, ela para te ouvir. Tá? Tem pessoas que dizem, poxa, quem está falando ali é o Augusto. Não, peraí, eu quero ver o Augusto. Então, o Augusto chama a minha atenção. Então, eu busco fazer isso. Então, nesses 15 segundos que você disse que é o que o repórter brilha, o que te inspira para ser assim triunfante? Porque as suas matérias, as suas passagens, elas pegam, assim, eu como telespectador, acompanhante aí da sua jornada como jornalista, o que te inspira para nesses 15 minutos você fazer essa passagem que capte a atenção hoje, que é o tesouro maior, né, das pessoas, é a atenção. O que te inspira a ser tão certeiro podemos usar essa palavra, nesses 15 segundos? É uma boa pergunta. E muitos estudantes de jornalismo que entram em contato comigo perguntam também. E eu digo, você tem que ser natural. Você não pode forçar a barra. Então, eu não posso forçar a barra, não posso querer aparecer. Eu não saio, Augusto, de casa pensando que hoje eu vou fazer uma passagem mirabolante. Não saio. Ela tem que acontecer. Aquilo que é natural é muito mais bonito. Você sabe disso. Sim. Então, por exemplo, a gente saiu recentemente para fazer uma pauta sobre uma biblioteca, que foi uma biblioteca comunitária, que foi de doações e tal. E aí a biblioteca era muito pequena, muito pequena. Tipo, eu conheço a sua sala, ela era um quarto da sua sala. Muito pequena. Mas para aquele público, ela era engrandecedora, porque eles não tinham acesso a livros. E é um início, depois essa biblioteca vai se expandir. Não tinha muito o que mostrar, não tinha. Então, em tese, eu saí daqui achando que ia fazer uma passagem que a gente chama de passagem padrão. Você paradinho aqui, a biblioteca lá de fundo, pegando aquele plano americano, que é aqui do umbigo para cima, e acabou-se. Só que eu estava entrevistando o responsável pela biblioteca, e ele disse assim, Elmar, finalmente eu consegui tirar essa ideia do papel. Pronto. Aí ele me deu a minha passagem. Aí eu olhei para o meu repórter cinematográfico e disse assim, me acompanhe aqui que eu vou pegar um livro, você vai sair a câmera de dentro do livro e eu vou falar que eles tiraram a biblioteca do papel. Então, a passagem começa assim. O cara está no livro e vem para mim. Aí eu digo, finalmente eles conseguiram tirar a biblioteca do papel. Mas isso foi graças a doações e tal. Aqui tem classe, blá, blá, blá. Mas tu está vendo que eu não fui procurando, eu não fico caçando as coisas. Você precisa ter noção. Eu já fiz uma passagem aí na sua empresa que tinha a ver com evoluir sempre, alguma coisa assim. Então, eu olhei para a escada para você e disse, olha, eu acho que dá para a gente utilizar essa escada. Eu adorei essa sacada, eu me lembro. Foi muito show. Entendeu? Mas eu não fico natural. Eu assisti como telespectadores, puxa, é aqui que a mágica acontece. A minha filha do cinema, perdão, só fazer essa idiosincrasia,
E aí eu disse assim, é aqui que a mágica acontece. Você dirigiu o repórter cinematográfico e você teve o estalo, parou assim, teve a inspiração, e aí conte aí o que você fez, que eu achei muito incrível. Pois é, e eu olhei para a escada e disse assim, poxa, a gente vai falar que a gente precisa subir degraus e tal, tem essa escada aqui, e a gente pode dar um ângulo de cima para baixo, que fica legal e tal. Tem a sacada. E você precisa, Augusto, quando você é muito criativo, você tem que saber que você não pode pecar pelo excesso. Sim. A criatividade ela tem que ser sutil. Eu digo que criatividade ela é o tempero da reportagem. Então, qualquer tempero ele não pode ter em excesso, porque ele estraga a comida. Uhum. Ele estraga a mistura. Então, se você fizer um churrasco com a melhor carne do mundo e salgar demais, perdeu a carne. Né? Uhum. Então, você tem que ter bom senso. Tem que acontecer naturalmente, o texto tem que casar com o que você fala, e você tem que ter a humildade de reconhecer quando não dá certo. Porque várias vezes eu tentei fazer sacadas como essa da biblioteca, ou essa aí lá na JN, que foi com a escada, e não funcionou. Eu gravei, ok, aí você vai assistir depois. Lá, né? Vamos ver como é que ficou aqui. Aí, cara, não funcionou. Então você tem que se desprender daquela ideia, porque senão isso te prejudica. Entendeu? Porque a gente, quando faz o texto, faz uma coisa, o jornalista, ele se apega aqui. E aí ele não quer que ninguém mexa no texto dele, ninguém mexa na passagem dele e tal. Mas não é assim. Então, eu muitas vezes fiz e disse, não funcionou. Não ficou legal. Eu tinha muito, quando eu assistia muita TV, eu achava, poxa, eu acho tão legal quem faz passagem andando, então o repórter começa a falar e andar, sabe? Eu achava que aquilo era o máximo. E aí eu comecei a trabalhar com televisão e eu percebi que não faz sentido eu andar sem ter um objetivo. Porque você entra e sai, e aí você vai se perguntar, mas por que diabos esse repórter andou aí quando ele dava essa informação do titular? Não faz sentido nenhum, cara, entendeu? E só o que você vê, né? São repórteres que querem andar porque eles querem, a gente chama de dar movimento. Eles querem dar movimento, só que eles não pensam. Isso é ruim. Então, a criatividade é isso. Eu deixo ela fluir naturalmente. Tem dias muito ruins, que não dá para fazer coisa, tem dias e dias, mas, no geral, eu tento ser criativo. Quando não consigo na passagem, que às vezes não dá mesmo, mas eu tento construir textos de maneiras diferentes. Então, eu tento trazer palavras, explicações de maneiras diferentes, enfatizar personagens. Eu leio, isso também é muito importante, quando o repórter não está aparecendo e está só a voz dele, a gente chama de off. Uhum. Então, eu leio uma entonação para cada assunto. Então, se eu estou falando de futebol, vamos supor, ontem o Ceará empatou. Então, se eu estou falando de futebol, eu vou ler o off, que é a parte que eu não apareço, exatamente assim. O Ceará empatou ontem com o Flamengo na Arena Castelão. O gol foi marcado por Vina. É esse. Mas se eu estou falando da visita do ex-presidente Lula, que estava aqui, né? Até hoje ele estava aqui, então você vai dar outro tom. Então você vai dizer, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve visitando o Ceará no último fim de semana. Ele foi até o Porto do Pecém, acompanhado do governador do estado, Camilo Santana. Na segunda-feira ele cumpre a agenda também, com Eunício Oliveira e com Tasso Gereissati, do PMDB e PSDB, respectivamente. Uhum. São duas narrações diferentes. Sim, são mesmo. Dá para perceber aqui. E quando você coloca sentimento. Então, quando é uma coisa que eu gosto, então, por exemplo, às vezes eu faço pauta de comida. Eu fiz uma pauta de cerveja recentemente. Oi? Então, eu comecei já rindo, porque eu adoro cerveja. Então, comecei, sexta-feira, já lembra cerveja, muito bom e tal. Mas eu fiz a pauta do tiroteio recentemente no shopping. Uhum. Então, eu comecei. 2 homens invadiram um shopping, um horário muito movimentado. Eles, então, se dirigiram até a joalheria. Então, você vê pesar, alegria, você vê empolgação e seriedade. Uhum. Isso é importante, porque o texto escrito não fala por si só. Você pode pegar um puta texto aí do Drummond e fazer uma declamação terrível. Uhum. Você pode... Então, tudo isso tem. Mas eu falo demais. Se você não me interromper, fica a noite toda. Tranquilo, tranquilo. Elmar, me diz aí, dentro dessas grandes matérias que você fez, qual que te... Eu sei que é difícil selecionar, mas diz uma ou duas que te marcou. É difícil selecionar, sim. Muito É muito difícil. difícil, eu sei que Muito é. difícil.
Mas Porque assim, não precisa dar repercussão. Uma que de dentro assim te deixou bem, porque às vezes a gente faz um baita trabalho e não é reconhecido, e às vezes aquele que a gente, puxa, estava até meia boca e explodiu a matéria. Né? não, e às vezes você ganha repercussão numa coisa que é muito triste. Uhum. Porque o repórter, sobretudo o repórter de estados que não estão no eixo sul-sudeste, eles não, a gente não envia, no geral, matérias fofinhas ou matérias que a gente chama de trabalhadas para um jornal que é de nível nacional, como o Jornal da Record. Você não vai. Uhum. Você leva para lá casos muito ruins, geralmente. Né? É greve policial, é desabamento de prédio, é morte, é seca. São coisas que não dá para você explorar grande coisa. Mas, assim, tem duas que tá nesse contexto. Uma que me fez muito bem e outra que me deu projeção, mas que é muito ruim. Eu sempre dizia que eu ia aparecer num jornal que fosse de nível nacional. E eu venho de uma família, como eu disse, pobre, né, de longe, sem estudo. Eu fui a primeira pessoa da minha família a conseguir entrar numa universidade. Então, tem todas esses nuances. E aí eu disse, não, um dia eu vou estar num jornal de nível nacional. Uhum. E aí eu trabalhei na Jangadeiro, que é afiliada do SBT, e um dia era um sábado, e eu acordo com a ligação da coordenadora de jornalismo, dizendo, olha, eu preciso que você venha agora, porque morreram 14 pessoas em uma casa de shows aqui na madrugada. Nossa. Que foi a maior chacina do estado, que é a chacina das Cajazeiras. E, cara, eu já vim muito ruim, né? Porque eu vim de casa para o trabalho já muito ruim. E eu vi coisas muito feias nesse dia. Nossa. Mas foi a minha primeira matéria Projeção. de projeção. Então, assim, foi a primeira vez que eu fui para um jornal e eu consegui. Olha como é muito ambíguo o nosso trabalho. Eu consegui realizar meu sonho em uma tragédia. Nossa. É muito difícil ser jornalista. Porque quando você, sabe, faz uma coisa. Então, eu escrevi um texto nesse dia, depois que a matéria foi ao ar, falando que eu realizei um sonho, mas não estava feliz por tudo que aconteceu. E escrevi aquele texto chorando, voltando para casa. Sim. Então, essa matéria me marcou muito por todo esse contexto. Mas eu tenho algumas outras matérias que são bem positivas, bem para cima, assim, que você consegue mesmo. Assim, eu já fiz uma matéria para uma jovem que ela estava ficando cega. E ela precisava de doação, porque a cirurgia dela era muito cara, sei lá, R$ 50.000. E a família não tinha como pagar essa cirurgia. E ela ia ficar cega. E ela era uma jovem, acho que tinha 21 anos. Nossa. E aí eu fiz esse VT. E aí, quando eu terminei o VT, a mãe dela já veio no meu Instagram e disse, olha, ninguém conseguiu explicar a doença da minha filha como você. Olha que coisa. Porque ficou muito claro por que ela está perdendo a visão. E qual é a cura? Porque a gente fez arte, que eu conto com o departamento de arte, né? É uma pessoa responsável, tal, que é muito competente, enfim. Tem a questão do texto que você faz. Mas é ser minucioso para tentar explicar para as pessoas. Sim. E aí, quando foi um mês depois, ela veio no meu Instagram de novo que tinha conseguido dinheiro graças à reportagem. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Então, hoje a moça enxerga, tem uma vida normal. Claro que eu não fiz nada, porque foram as pessoas que doaram o dinheiro. Mas, de alguma maneira, eu contribuí ali. Então, isso é muito legal. Né? E existe às vezes, Augusto, um sentimento que é até bom a gente deixar claro aqui, que é do dever cumprido. Sim. Porque o dever cumprido nem sempre quer dizer que ninguém morreu, que ninguém saiu ferido. Não. Porque você tem uma função. Então, se o médico ele tem a função de salvar vidas, mas ele não salva todas as vidas. Não. Ele perde vidas. Mas quando ele termina o dia dele, se ele salvou vidas ou se ele não salvou vidas, ele cumpriu o objetivo dele, que era tentar salvar vidas. Fazer todo o Então, possível, né? esse é o grande objetivo. Então, eu gosto de lembrar, assim, no dia que o edifício André caiu, aqui a gente ficou uma semana inteira. Sim. Foi muito difícil, cara. Me abala muito isso. Assim.
é muito difícil. É muito difícil você estar aqui falando para as pessoas. Nessa cobertura eu entrei, acho que para 14, acho que foi 17 estados diferentes, em links, em dias diferentes. Então, Nossa Senhora. eu entrava de 11 da manhã e ficava até 11 horas da noite direto, ao vivo, para lá, era Record São Paulo, Record Rio, Record Pernambuco, Record Piauí, Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná. E é muito difícil você estar trabalhando aqui, a câmera está aqui como está aqui, a câmera do computador, e aqui atrás um prédio desabou e tem um monte de pessoas lá embaixo dos escombros. E você sabe que tem. E aí tem parentes aqui do lado chorando, tem pessoas aqui do outro lado rezando, e você não sabe o que faz. É muito ruim. E no final do dia, eu e alguns outros colegas colocamos as nossas reportagens, as nossas reportagens iam para o Jornal da Record, de outros colegas iam para os jornais nacionais de outras emissoras e tal. E aí, certa vez, veio uma pessoa dizer, olha, como é que as pessoas querem ganhar credibilidade em cima da morte, do sofrimento dos outros? Mas né? Como é que as pessoas ficam postando que estavam para o Nacional, talvez... As pessoas elas não sabem separar as coisas, né? É muito complicado. Isso acontece muito. Quando o pessoal que cobre policial, por exemplo, nós temos aqui um setor específico na universidade de policial, então eles sofrem muito com esse estigma de, às vezes você chega para cobrir o velório de alguém e a família te trata muito mal, sabe? Ameaça, encurrala você, diz que vai quebrar o equipamento e tal. Jesus. Quando, na verdade, você está fazendo só o seu trabalho, entende? E você pode educadamente dizer, olha, a gente não quer falar. A gente não quer falar e a gente gostaria que vocês não filmassem. Ok. Porque, para mim, tem o mesmo peso de você gritar, sabe? Sim. E nós, jornalistas, você imagina aí, você está embarcando um container lá no porto, e aí passa um cara de bicicleta e grita, ei, não sei o que, fora fulano de tal, não sei quem livre. Imagina tu passar pelo borracheiro, baixar o teu vidro e gritar, atrapalhar o trabalho do borracheiro. Ou no supermercado, o cara está colocando... Você não faz isso com nenhuma outra profissão, mas com jornalista isso é corriqueiro. Então você está no meio da rua e o cara... vocês são golpistas. Aí grita, atrapalha você e tal. Sabe? As pessoas não sabem separar as coisas. Sim, verdade. É um contexto muito Você já complexo. sofreu interferências ao vivo nesse nível, Eumar? Já, de pessoas não quererem nem que você entre. Você chega num lugar e elas dizem que você vai sair de lá e tal, e ameaçar. Nossa. Você gritar, de pessoas vir atrás de você e ficar fazendo gracinha. Então, é muito triste, assim, porque as pessoas elas não têm um mínimo de respeito. Eu jamais vou, concordando ou não com um profissional que está ali, vou atrapalhá-lo, vou fazer chacota com nenhum tipo de profissional. Porque, como eu digo, quando você não concorda com uma pessoa, você simplesmente ignora. Sim. Você tem várias pessoas na sua rede social. Eu suponho que você não concorde com o pensamento de todas. Sim. Mas você não vai lá botar um comentário, olha, isso está muito errado, você é burra. Em absoluto. Você não vai dizer isso com uma pessoa. Mas tem gente que vai procurar briga. Então, assim, se o cara diz, olha, a minha opinião política é essa, eu digo para ele, ok, cidadão, você tem um direito, entendeu? Pronto. Só que o jornalismo não é. Esclareça aqui um ponto para nós leigos. Apesar... Fato e notícia. Nós leigos fazemos muita confusão disso. O que é fato concreto? O prédio caiu. Observação concreta, né? A notícia. Por favor, fala um pouco disso para nós. Fato e notícia. E se você quer botar aí também o fake news, né, que é algo que está tão na moda hoje, pode falar também. Porque nem todo fato é notícia. Mas as notícias viram verdadeiros fatos. Assim. Porque eu vou citar um exemplo. Que isso a gente usa muito na faculdade. Acho que todo professor já usou. Quando um cachorro morde um homem no meio da rua, isso é um fato, concorda? Concordo. O cachorro mordeu o homem. Mas é notícia? Não.
Mas se fosse um pitbull arrancando o braço de uma pessoa, era um fato e viraria uma notícia. Não é isso? Sim. Se é o homem que morde o cachorro, aí a notícia em todo o portal, em toda a TV. Né? Porque homens não mordem cachorros. Sim. Então, o fato é, tudo que acontece na nossa vida é um fato. Então, essa conversa aqui, ela é um fato. Ela é um fato das nossas vidas, esse encontro aqui. Só que ela é notícia? Não sei. Não sei se as pessoas vão divulgar depois, mas, em tese, nesse momento, não é. Porque precisa ter relevância. A notícia ela precisa ser relevante. Tem alguns princípios, algumas teorias do jornalismo. E uma dessas teorias do jornalismo chama-se agenda settings, ou, em outro inglês, a agenda settings. Mas o que é? Os veículos de comunicação, eles ditam o que é ou o que não é notícia. Eles ditam que tipo de fato vira notícia e que tipo de notícia, mesmo sendo pouco relevante, vai virar um fato para todo mundo. Então, é saber disso. Às vezes a pessoa diz, poxa, mas eu já liguei várias vezes aqui na minha rua, está tendo um vazamento de água e nenhuma TV vem. Porque, para você, aquilo ali é muito relevante. Mas você tem que saber, no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, aquilo é relevante? Precisa ser relevante. Então, essa é a grande diferença. Perfeito. Você tem que se perguntar, aquilo é relevante? Porque o que é relevante para mim nem sempre é para você. Sim. Não é? Mas se a gasolina aumenta, é relevante para todo mundo. Inclusive para quem não tem carro. Sim. Porque o cara anda de transporte público. E aumenta o valor da passagem. Ah, não, mas eu moro lá no interior do interior do interior. Não uso transporte público, não tenho carro, não tenho moto, não tenho nada. A gasolina não tem nada a ver comigo. Está errado. Porque a maior parte de tudo que é transportado nesse país é com combustível, diesel e gasolina. Então, toda vida que isso aumenta, os fretes aumentam e aí os produtos aumentam. Né? O cara diz, eu vejo muito. Você está vendo no jornal, está no Jornal da Record lá, e aí, de repente, o apresentador diz, olha, o dólar sofreu uma nova alta. Aí o cara diz, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu vou ali comprar meu R$1 de pão. Pois é, doutor. Há 10 anos, R$1 de pão eram 6, 7 pães. Hoje são 2. Por quê? Porque o trigo, ele é uma commodity. E o preço dele está ligado ao dólar. Mas não só o trigo, o combustível, um monte de outras coisas, entendeu? E é isso. Às vezes, o dólar é tão importante, ou o euro, não é nem para a gente. É porque, por exemplo, o cara que produz frango, se o dólar está a R$8, ele vai vender para onde compra em dólar. Sim. E a gente fica desabastecido. O Brasil é o maior exportador do agro, né, nesse contexto aviário, para o mundo todo. É o celeiro de alimentação do mundo. Ásia, Europa e Estados Unidos. E, às vezes, você olha o frango e diz, meu amigo, tem uma granja vizinha aqui de casa e o frango está do preço da carne. Ora, meu amigo, o chinês só quer comer frango xadrez. Então, ele compra os frangos tudinho. E se você vender esse frango, você ia vender para quem? Para quem compra de R$7 ou para quem compra de $7? Sim. É simples, entendeu? É simples. É por aí. Em relação às fake news, só deixar muito claro assim. WhatsApp, Instagram, Facebook não é meio de informação. Não é. É só isso. Se você botar isso na sua cabeça, o seu tio falando, o seu irmão, eles não sabem de nada, porque eles não são profissionais. Porque se o meu irmão, a minha família toda é de mecânicos automotivos. Então, se o meu irmão ouve o barulho do meu carro e diz, esse carro precisa trocar o óleo, eu vou debater com ele por quê? Quem entende é ele. Sim. Entendeu? Mas hoje todo mundo quer ser jornalista. Todo mundo acha que pode dar pitaco, todo mundo acha que pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Não é assim. Né? Você precisa se policiar para não compartilhar coisas terríveis. Hoje, no WhatsApp, em um clique, você pode compartilhar para 250 pessoas no grupo. Sim. Então, imagine, essas 250 pessoas
podem compartilhar para mais de 250 cada. Então, assim, é uma análise combinatória que é quase infinita. Espalha rápido, né? Então, muito rápido. Então, assim, eu não... enquanto jovem, né, porque eu venho da época que não tinha internet, eu já fui na internet, já estava na faculdade, praticamente. Então, assim, eu tinha que pesquisar nas Barças, que eram enciclopédias enormes, né? Eu comprei, meu pai já comprou para mim várias enciclopédias, eu tenho isso em casa ainda. Então, eu Aqui do folheava. lado, na nossa sala de reunião, tem uma coleção todinha de Basta. É maravilhoso, e eu tenho muita vontade de comprar a coleção inteira de Barças também, porque eu quero montar na minha biblioteca, entendeu? Aquilo é muito importante. Então, antigamente, você tinha que esperar o jornal para saber se era notícia. Hoje o cara está dizendo que morreu porque viu numa rede social. Hoje, tem um caso muito específico hoje. Uma cantora de forró chamada Tati Guel, o Instagram dela foi hackeado hoje. Bom, talvez você nem sabe, porque para você, no seu algoritmo, isso é fato, mas não é notícia. Para mim não sei. No seu algoritmo não apareceu no seu Instagram. Entendeu? Entendi. É isso que eu estou querendo dizer. E aí, hackearam o Instagram dessa cidadã e colocaram lá no Instagram que ela tinha morrido. Nossa! E começou todo mundo. A Tati Gal morreu, a Tati Gal morreu. Por quê? Porque ninguém tomou a iniciativa de olhar o número do empresário dela e ligar. Seu Zé, aqui é o fulano de tal, da redação tal. Olha, a Tati Gal morreu. Aí o cara, meu amigo, você é doido? A Tati Gal está aqui do meu lado. Pronto, você tinha, não precisa. Aí ficou o compartilhamento massivo no WhatsApp. Nossa! As pessoas não querem procurar. E outra coisa, as pessoas só compartilham as fake news que são do agrado delas. Entendi. Então, se o cara é do lado A político e o outro é do lado B, tudo que for de bom do lado A, que é o lado dele, mesmo que ele não quer saber se é verdade, não. Ele vai compartilhar. E tudo que for ruim do lado B, ele também não quer saber se é verdade, não. Ele vai compartilhar. Está todo mundo comprando isso. Sim. Então, a gente precisa saber com quem está se informando. Às vezes, os próprios jornalistas. Recentemente, um grande jornalista aqui de uma grande rede de TV nacional falou uma fake news ao vivo para todo o país em relação à vacina. Olha, parece que jovens não precisam se vacinar agora. Não... Ao vivaço. Nossa. A própria rede de TV que ele trabalha teve que parar o noticiário para dizer, olha, não é bem assim, é desse jeito. Então, imagina como Ao vivo? Ao vivaço. Nossa. Só você botar aí no YouTube. Né? Depois você diz. É surreal. Então, Nossa. a gente precisa tomar muito cuidado. Eu tomo muito cuidado. Então, eu checo em diversos locais, assim. Sempre. Né? E, às vezes, você tem uma informação, ela é verdadeira, mas a instituição, a pessoa, ela quer cercear o seu direito. Você está numa cobertura. Isso aconteceu comigo recentemente. Você quer fazer, e eu trouxe uma informação que era uma informação exclusiva, num link para o jornal. Ó, aqui aconteceu isso, isso e isso. E aí a assessoria do determinado local vai dizer, olha, isso não é verdade, não é assim, não é assim, não é assim. Aí eu disse, mande a pessoa falar comigo, que eu tenho que comprovar que é verdade. Só que os assessores, hoje, eles estão mais preocupados em esconder a verdade do que gerir a crise. Gerir a crise é muito mais importante. Porque você reconhece que errou. Entendeu? É muito mais fácil. Mas é isso, meu amigo. Cara, que bacana. Os próximos passos aí, o que você me diz de um jornalista do seu calibre, dessas projeções que a gente tem visto quase que diariamente, você está no jornal com transmissão nacional, que é da Record, né? A sua matéria sobe, não sei se é esse o termo que usa, né? Quais são os próximos passos aí que você almeja como profissional? É muito complexo falar de si mesmo, né? Assim, e projetar futuro, né? Não, a pergunta é muito pertinente, só para deixar claro. Só que quando você olha assim, um pouco mais para frente, você, poxa, eu quero isso, mas eu não sei se eu consigo. Então, assim, eu tenho um objetivo muito grande. Eu sou uma pessoa muito grata por tudo que me fazem, de verdade. Sou uma pessoa, eu acho que eu tenho gratidão
de maneira exacerbada. Assim. Muitas vezes eu perco coisas porque eu acho que vou parecer ingrato. E eu me preocupo muito com isso, porque uma das coisas que eu mais abomino é a ingratidão. Assim. Não reconhecer quem te ajudou, quem deu a mão, quem te levantou. Mas, assim, eu sou um cearense muito orgulhoso, um pacajuense extremamente orgulhoso, mas eu tenho um objetivo de trabalhar em São Paulo e no Rio. Assim. Meu grande objetivo é ir para São Paulo. Claro, Porque não é porque eu não queira aqui, não é porque eu não gosto, né? É porque os grandes acontecimentos estão ali, estão nesse ambiente. Então, como os grandes acontecimentos estão nesse ambiente, ó, você vai ter oportunidade de estar perto do fato acontecendo, da história sendo contada. É como eu estou te dizendo, quem está no Rio e em São Paulo, principalmente, tem a oportunidade de falar de outros assuntos em rede nacional que não seja tragédia, que não seja perda, que não seja coisas difíceis. Quando você está fora do eixo, aí, meu amigo, eu não fico torcendo. Eu não fico, nossa, tomara que amanhã caia outra coisa, tomara que amanhã bata um carro. Quem é que vai pensar um negócio desse? não, Quem é que quer? Ninguém. Mas o meu grande objetivo é esse. Eu vou conseguir ou não? Eu não sei. Mas eu já sei que não serei uma pessoa frustrada, porque eu dou meu melhor todos os dias. pô, Eu acho cara, que o profissional frustrado é o profissional que chega no final da carreira dele e diz: eu podia ter dado mais? Não, eu sempre dou 110%. e eu vejo isso, né, nas matérias que eu acompanho, claro, eu não vejo todas, mas eu acompanho sempre pelas redes sociais e vez ou outra pelos links mesmo de TV, a gente percebe isso. Dito isso, cara, falando de 110% do seu melhor, um profissional do seu calibre, deixa uma mensagem aí para aquele ou empresário que está começando, ou o profissional que está começando, ou o estudante que está começando. A gente sabe que no início, para todo começo, sempre é muito difícil. Você saiu de Pacatuba e posso dizer que você conquistou o Ceará, o Nordeste e alguns... Pacajus, tá? Eu só estou Poxa, interrompendo Pacajus, porque... perdoe. Perdoe, Não, meus o que é irmãos isso? Pacajus. É meio que dizer assim, Guaiúba, né? É Dá porque confusão senão o também. pessoal lá vai dizer: poxa, você ouviu o cara falando, o município não corrigiu, né? Não é É. maldade, não, por favor. Não, e se eu dissesse Itapemirim, ia ser pior ainda. É Pacajus. Pacajus, a terra do caju. Tá certo. Então, por favor, Eva, deixa a tua mensagem final para quem quer uma inspiração para começar ou para continuar, um profissional hoje que não está dando seus 110% e está vendo aqui o Eimar e tem a oportunidade de mudar alguma coisa na vida dele. Pois é, eu venho de uma família de profissionais liberais, né? Que na época eram profissionais liberais, eram autônomos e hoje são empresários. Então, o meu pai sempre foi mecânico automotivo e os meus irmãos também. Então, todos têm suas oficinas, todos têm sua casa de peça, todos trabalham para si, têm seus CNPJs, têm seus funcionários. Tá? Eu tenho muito respeito pelo empresário. Eu acho que o empresário ele movimenta a economia. Né? Tem muita gente que fala mal dos empresários. Eu acho que é preciso uma ressalva. A gente precisa muito dos empresários e da força do empresariado. O que a gente não pode é dar demais para o empresariado e esquecer do mais pobre. É Sobretudo os isso, na minha pequenos, visão. né, Ilmar? Sobretudo os pequenos. Porque às Pequenos. vezes o cara não quer comprar do botequim perto da casa dele, ele prefere andar 5 quilômetros para comprar no Mercadão, entendeu? Uhum. Então, você não valoriza. Então, eu venho desse tipo de família, a minha noiva é uma microempresária, eu tenho um sonho de ser empresário, eu quero ter meu próprio negócio, eu sonho com isso, eu quero mesmo, né? Eu acho que você tem que ir para frente que esse ano, eu acho que ser Sim. empresário é a profissão do futuro, entendeu? Você empreender. Eu acho que a gente vai chegar no momento que nós vamos estar, que nem na antiguidade, quando tinha trocas, né? Sim. Você lembra que antigamente as pessoas viviam de trocas, bem antigamente, né? Sim. Então, cada um trocava o que tinha. E isso já era ser empresário, porque você cultivava determinada coisa, você empreendia em determinada coisa. Hoje, os empresários também são assim. Então, não é que eles vão trocar picolé por abacaxi, não é isso. Mas o cara compra abacaxi, ele compra picolé, o outro compra borracha, o outro compra palito, e todo mundo está se comprando ali e a roda gira. Viu como os empresários são importantes? Só com empresários a gente já viveria, né? Digo economicamente, claro, pelo amor de Deus. Então, assim, eu penso que quem quer empreender nesse país
tem que saber que o erro faz parte, mas que o erro não pode ser rotina. Você não vai montar o seu primeiro negócio e você vai virar o novo McDonald's, né? Você não vai montar uma empresa de comércio exterior e virar a JN. Não é assim da noite para o dia. Entendeu? As coisas elas não acontecem dessa forma. Só que se você não perseverar, aí, meu amigo, você não vai vencer nunca. Quando é que você vai vencer, né? Na vida, né? Eu acho que o 110%, ele é, na minha opinião, voltado para a dedicação. Você precisa se dedicar, né? Conhecer, estudar, sabe? Fazer sempre mais, procurar ser diferente, porque todos os outros aí estão existindo. Então, você precisa ter um diferencial. Não é, eu não compro algumas máximas mercadológicas, embora as respeite. Uhum. Trabalho enquanto eles dormem. Uhum. Não vou por essa área, sabe? Conquista o seu primeiro milhão com 25 anos. Aí, geralmente, o cara que conquistou o primeiro milhão com 25 anos, ele nunca atrasou um boleto na vida. Entendeu? Porque ele já vem de uma família extremamente rica. Então, não existe a fórmula secreta. Eu fico muito abismado quando eu vejo na TV, e é cada vez mais comum, pessoas que caem em golpes do investimento que te traz 10% sem tu fazer nada. Que te traz 15%. Gente, mas isso não existe. Em lugar nenhum do mundo. Não. E aí as pessoas estão caindo. O empresariado, ele está para esse mesmo ramo, nessa mesma toada, Augusto. O empresário, quem quer ser empresário, tem que saber que o lucro é pouco e o trabalho é muito. Sim. E ficar rico ou não é consequência. Mas ganhar dinheiro para você sobreviver, para você ter uma vida digna, tem muito mais a ver com em que quantidade, em que qualidade você vende, do que com que porcentagem você ganha. Sim. Porque o cara que vende pipoca na praça, ele vende pipoca a R$1, né? E aí, todo dia, ele vende 100 pipocas. Ele volta para casa com R$100, tem um gasto de R$30 para repor o estoque para outro dia, tem R$70 aí, só que ele tem outros gastos, e ele termina com R$50 por dia. É um dinheiro legal e tal, vai ganhar mais do que um assalariado, por exemplo. Só que tem um cara vizinho a ele que vende pipoca a R$3. Só que ele só vende 50. Ele está vendendo R$150, concorda? Sim, concordo. Em tese, ele está ganhando mais, quando você analisa só o número. Mas quantas pessoas vão continuar comprando numa barraca ao lado que vende o mesmo produto com a mesma qualidade pelo triplo do preço? Até quando ele vai ganhar essa margem? Sim. Então, eu acho que é muito isso, de você analisar todas essas coisas. Então, eu acho que quem quer começar, seja no empresário, seja em qualquer carreira, o principal ponto é perseverar. Sim. É mais difícil do que o que a gente pensa. É muito mais difícil do que a gente pensa. Eu acho que o segundo ponto é se dedicar. Você precisa ter um diferencial do outro. E o diferencial do outro não é dormir menos que ele. Não é ler mais livro que ele. Não é ter mais faculdade que o outro. É como esses livros, esse dormir, influenciou na tua jornada. Como tu absorveu isso e como tu aplica na tua vida. Porque às vezes o cara tem 20 faculdades, ele estudou em Harvard, Yale, Oxford, Coimbra, e aí ele não sabe conversar com ninguém. E aí ele não vai para lugar nenhum. Né? Então, acho que esses dois pontos estão muito juntos, são muito conexos. Eu acho que tem um terceiro que é muito importante, que eu acho que que se assemelha muito a quem busca uma nova carreira ou a quem monta um novo negócio, que é o que você está pensando de fazer de diferente do que os outros fazem. Porque você não vai criar uma profissão. As profissões não são criadas da noite para o dia. Você vai entrar em um ramo que geralmente existe. Então, por que as pessoas vão ter que comprar a sua pipoca e não a do vizinho? Entendi. Ser diferente. Eu acho que isso tem muito a ver com sucesso, sabe? Porque sucesso não é ter o carro do ano. Não. Não é comer no melhor restaurante todo dia. Não é isso. É o cara te ver na rua e dizer... Como eu sei que pessoas te veem e dizem, poxa, Augusto, me admiro em você, eu quero ser um empresário igual a você. Porque domingo você estava lá em Canindé distribuindo cesta básica. Entendeu? Campanha, né? Porque muitas pessoas ganham mais do que você.
mas nunca distribuíram uma cesta básica. Estou falando isso por acaso, mas pode ser muitas outras coisas. Sim. Então, o que é que você está dando de troca para a sociedade? Porque se você está ganhando dinheiro, você tem que dar alguma coisa de troca. Sim. Né? Imposto não vale, porque imposto, em tese, não vai direto para o povo. Né? Imposto é outra história. O que é que você está fazendo para o mundo? O mundo está te dando coisas. E o que é que você está dando de volta para o mundo? Então, acho que é por aí. Eu acho que isso é muito importante. Muita gente não sabe o que é Comex. Sim. Mas todo mundo sabe o que é comer. E uma cesta básica faz toda a diferença na vida do cidadão que está precisando. Muita. Muita mesmo, Gabi. Muita. Cara, muito bacana. Não sei se você percebeu, nós estamos a 1 hora. Já? Conversando. Sim, foi muito bacana. Você sempre surpreende. Eu fico aqui, eu ficaria ouvindo a noite toda, mas o programa era para 20 minutos, levamos 1 hora conversando, viu? Foi muito boa. Eu falo muito, desculpa. Gente, desculpa, quem vai assistindo, desculpa. Que rende bastante.